Olá, boa tarde. António Sousa Franco faria amanhã 80 anos. Na data do seu aniversário, a Associação Portuguesa de Escolas Católicas lança o livro António de Sousa Franco e a Liberdade de Educação, a homenagem e a atualidade de uma leitura do panorama educativo que olhamos dentro de instantes com Jorge Cotovio. Antes ficam os temas da atualidade religiosa. São rostos e exemplos da solidariedade para com os cristãos que sofrem. Fundação Ajuda à Igreja que Sofre promoveu em Fátima o seu encontro anual de benfeitores. Não ficam indiferentes perante o sofrimento que se abate sobre os cristãos do Médio Oriente, Ásia ou África. Partilham a sua generosidade com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que reuniu em Fátima os seus benfeitores. Estamos todos para ajudar toda esta dor e sofrimento que vai passando pelo mundo, que é realmente uma riqueza enorme, esta associação, esta grandeza da Fundação, dar a conhecer e saber que estão abertos realmente ao sofrimento e dor de todo o povo que está a passar pelo mundo. Eu já cá vi vários anos e acho que isto que é o melhor que eles podem fazer, para nos reunirem, para daqui levarmos mais forças e prepararmos mais outros novos benfeitores para continuarem sempre esta bela missão, que é uma missão de amor. Feliz de nós por acreditarmos, feliz de nós por sabermos que temos uma mãe, Maria, que disse que sim. Feliz de nós por acreditarmos que Jesus disse, felizes vós por acreditar sem terem visto. É esta graça que eu estou sempre a falar. Obrigado, Pai do Céu, por esta graça de estar aqui presente. Abençoai todas estas pessoas que trabalham para o bem-estar da humanidade. O desafio à partilha, à generosidade, é lançado como um convite que respeita sempre a disponibilidade de cada um. O que nós dizemos sempre é que cada um dá aquilo que pode e é essa disponibilidade de cada um, porque há projetos que nós sentimos mais ligados e que sentimos uma maior ligação, uma maior necessidade de apoiar. Há outros que gostamos, mas não temos disponibilidade financeira no momento, porque as dificuldades também acontecem nos nossos benfeitores, como é óbvio. Portanto, mas todos eles se sentem agradecidos e isto que está a acontecer hoje, estes testemunhos que ouvimos, são exatamente nesse sentido. Portanto, as pessoas gostam de ajudar porque sabem que estão a participar numa instituição ou neste apoio à Igreja que sofre, a estes cristãos que muitas vezes ou sempre vivem em condições muito piores do que as nossas e por isso o bocadinho que nós podemos dar vai fazer a diferença na vida destas pessoas, destas outras pessoas que estão a viver nestes países onde a Igreja é perseguida, onde a Igreja é pobre, é necessitada. Para a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, não faltam no mundo situações que reclamam auxílio urgente. Neste momento, a instituição está muito preocupada com a situação do Médio Oriente, com a comunidade cristã, nomeadamente na Síria, no Iraque e no Líbano. São 3 países que são prioritários para nós, mas também estamos muito preocupados com a situação que está a acontecer em África, com grupos radicais a atuar, muitas vezes impunemente, com milhões de pessoas que são obrigadas a fugir das suas casas. Ainda tivemos, a semana passada, se não me falha a memória, o caso daquela irmã italiana que foi morta em Moçambique. Portanto, todas estas situações que estão a passar em África deixam-nos muito preocupados e estamos a tentar estar o mais presentes possíveis junto da Igreja para que possa continuar. Porque em África, para além de ser uma Igreja muito pobre, necessitada, é também uma Igreja que está a passar por dificuldades e que está a ser perseguida pelo facto de ser uma comunidade cristã. Este encontro anual de benfeitores é assim uma reunião de família onde os laços e a união se concretizam no auxílio concreto a tantas situações de perseguição e pobreza que afetam muitos cristãos em todo o mundo. Em Aveiro, o ADRO desafiou dirigentes e caminheiros do Corpo Nacional de Escutas a crescerem na animação da fé. Uma atividade formativa do Corpo Nacional de Escutas que se chama ADRO, esse espaço geográfico que está fora da Igreja, mas que é Igreja ele próprio. Não há ADRO sem Igreja e é o espaço em que a Igreja entra no mundo. O ADRO convida dirigentes e caminheiros a aprofundarem a fé e a trabalharem a identidade cristã com as crianças, adolescentes e jovens
que estão no escotismo. É importante que esta identidade católica do CNE não seja apenas uma formalidade nos seus princípios ou nos seus uniformes, mas seja algo que fecunda a própria vida. Jesus diz nos Evangelhos que os seus discípulos são sal e luz. Ora, portanto, não é para ficarem seguramente fechados em si mesmos, mas é para viverem as relações, a vida inteira com este sabor e beleza que vem do Evangelho. Pode cortar aqui. No seminário de Aveiro, 2 dias marcados por oficinas e debates em que os temas da fé e da especificidade cristã do escotismo católico constroem o percurso formativo. Uma iniciativa como estas, ADRO, procura convocar os caminheiros e dirigentes do CNE para fazerem este percurso, não apenas para aprenderem técnicas ou programas de como se faz o cuidado da fé no programa educativo do CNE, mas para cada um pôr os pés ao caminho. Uma iniciativa nacional que parte de uma equipa que procura ler necessidades e criar itinerários formativos. O ADRO, sendo sobretudo um espaço de encontro, é também um espaço onde, e tendo em conta também o perfil quase sociológico dos nossos participantes, portanto uma maioria deles sendo dirigentes, candidatos a dirigente, alguns caminheiros que também estarão perto de dar talvez esse salto, uma das nossas preocupações, aquilo que muitos procuram, são ferramentas para poderem pôr em prática novas perspectivas, novas atividades, novas soluções, até trabalhar a animação da fé com as suas unidades, portanto com os jovens. E portanto nós temos muita esta perspectiva de trabalhar a animação de fé em cada uma das secções. Temos a perspectiva de trabalhar alguns temas muito concretos, ecologia, por exemplo, sendo um dos principais. E depois temos também, para além de todas estas ferramentas que nós damos com o propósito de serem replicadas ou transmitidas aos jovens, temos também algumas que são, eu vou dizer, do usufruto da experiência mais pessoal, mais própria, e que nos convidam a parar e a refletir, a conseguir olhar o mundo, a vida com outros olhos. Para o assistente nacional, o importante é alimentar a sede pessoal da experiência da fé. Os dirigentes do CNE seguramente experimentamos dificuldades em trabalhar esta área, porque experimentamos dificuldades em vivermos nós próprios esta experiência crente e aprofundarmos, conhecermos mais e trabalharmos nós próprios esta dimensão essencial da vida. De modo que espera-se que aqueles que podem fazer esta experiência intensa de 2 fins de semana, com muitas propostas diferenciadas, algumas mais vocacionadas para momentos de reflexão, de diálogo, de debate, outras para aprendizagem de coisas mais concretas, dinâmicas, de propostas de atividades, outras para viverem a sua própria experiência de oração, de encontro com o Senhor, de sacramento da reconciliação. E deste modo, sim, poderão, nos seus agrupamentos, nas suas regiões, ser uns replicadores, não tanto para espalharem os conteúdos, mas sobretudo para acenderem ainda mais a sede de outros dirigentes, de outros caminheiros, de se porem a caminho e de fazerem eles próprios a experiência. É porque andamos todos a pensar em educação. Entre as diversas propostas formativas estava o Pacto Educativo Global, um desafio do Papa Francisco que é também assumido pelo escotismo. João Costa, Ministro da Educação, pôs isso em evidência. O escotismo, de facto, tem uma história de um olhar para o desenvolvimento integral das crianças e dos jovens, que o coloca bem na resposta a este tipo de desafios. E é interessante também percebermos, e há um grande alinhamento entre os princípios ou os compromissos deste Pacto Educativo e alguns dos debates a nível nacional e a nível global que estão a acontecer sobre a educação, também naquilo que são os sistemas formais de educação. Para a semana, dia 16, começa a Cimeira das Nações Unidas, que se chama sobre a transformação da educação e que convoca os países do mundo para um novo contrato social em torno da educação.
O Ministro da Educação, que conhece bem o escotismo, sublinhou os desafios que cabem a este movimento na tarefa educativa. Acaba por não ser muito diferente. Os desafios que se colocam ao escotismo, de facto, do grande conhecimento, é parte da minha vida, que tenho, que não são muito diferentes dos outros desafios. A valorização de cada um. Por exemplo, nós temos nos diferentes sistemas educativos e também no escotismo, nós às vezes somos muito bons a dizer o que o outro faz mal e temos uma avaliação do desenvolvimento do indivíduo que passa muito por dizer não foste capaz de fazer isto, não foste capaz de fazer aquilo. A valorização do que é positivo em cada um é uma peça-chave para que a educação aconteça, para que eu me sinta parte, para que eu sinta que sou capaz de ir mais longe. E sou capaz de ir mais longe quando sei que tenho méritos e tenho áreas em que consigo fazer bem. E este é, por exemplo, um desafio do escotismo, e o outro que também é um desafio comum é o desafio, eu diria, da intencionalidade. Ou seja, se levamos crianças e jovens a acampar, estamos a fazê-lo para quê? Porquê? E não pode ser uma coisa epidérmica de é porque é giro, é porque sabe bem. Tem de haver, se isto é um movimento educativo, tem que haver intencionalidade educativa e alinhamento, de facto, entre a atividade e aquilo que é a finalidade educativa. O erro, as limitações e mesmo a consciência de pecado entre os que caminham na Igreja levou Dom António Couto a sublinhar que o erro também tem um efeito pedagógico. Nós só damos um passo em frente, verdadeiramente, quando sabemos que erramos. Isto é, eu errei nisto ou naquilo ou em qualquer coisa. Então, significa que eu, se estiver consciente e se usar a minha razão e a minha inteligência, vou dar um passo em frente, mas não vou já dar aquele passo que dei, porque estava errado. Vou dar outro. Portanto, é absolutamente fundamental que nós tomemos essa consciência. Que pequei, sim, eu pequei muitas vezes. É a segunda vez que o ADRO convoca para estes dias de formação. De facto, é uma área em que as pessoas denotam insegurança em abordar, em falar, e, portanto, há uma necessidade aqui de fortalecimento formativo. Formativo não apenas em termos de técnicas de animação ou de metodologias, mas também formativo em termos de desenvolvimento e crescimento pessoal. E, portanto, temos aqui uma variedade de oferta formativa que tem naturalmente algo mais aplicado, mais de técnicas de animação, etc. Mas também temos diversas ofertas ao nível do crescimento pessoal, da reflexão pessoal, da oração e, portanto, é uma oferta muito variada. Uma das particularidades é que cada pessoa faz o seu percurso. Um grande fórum de ideias, um ADRO que é espaço de aproximação à Igreja ou local de entrada no mundo. No escotismo, há sempre esta bidirecionalidade. Agência.eclésia.pt, aqui encontra estes e outros temas em atualização permanente. Está entre nós hoje Jorge Cotovio, é o secretário-geral da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, que amanhã na Universidade Católica Portuguesa lança a obra António de Sousa Franco e a Liberdade de Educação. Muito boa tarde, Jorge Cotovio, obrigado por estar uma vez mais aqui entre nós na Agência Eclésia. Que livro é este? Qual a relevância de trazerem esta figura, este homem, o seu legado, não é? António de Sousa Franco, nesta ocasião do seu aniversário também. António de Sousa Franco foi uma figura extraordinária, um cristão convicto, um académico ilustre, um político concertador que atravessou diversos quadrantes e que escreveu muito também sobre o ensino privado e a liberdade de educação. Sabendo nós que no dia 21 de setembro de 2022 iria comemorar o 80º aniversário do seu nascimento, achámos que era muito oportuno nós recordarmos tudo aquilo que ele escreveu, principalmente nas décadas de 70, 80, também 90. Portanto, vamos evocar 25 anos do pensamento dele sobre a liberdade de educação. Os textos continuam a ser muito atuais, eu até diria, infelizmente, continuam a ser muito atuais, e nós achamos que era muito importante ouvirmos, trazermos para a atualidade o pensamento dele e convocando também outras pessoas para esta reflexão. O livro tem não só textos
escritos por Sousa Franco entre 1971 e 1995, como também os contributos de pessoas que conviveram com ele, amigas, designadamente o professor Mário Pinto, o professor Jorge Miranda, o professor Eduardo Marçal Grilo, o professor Pedro Barbas Homem e também o professor Guilherme de Oliveira Martins. Tivemos também o privilégio muito bom de ter ter António Guterres como a pessoa que escreveu o prefácio desta obra, curiosamente na véspera do início da guerra da Ucrânia, em 23 de fevereiro de 2022. Portanto, achamos que vai ser uma justa homenagem a um homem que, infelizmente, viveu pouco tempo, ou poderia viver muito mais tempo, morreu com 62 anos, e que continua a ser uma referência para todos nós, como sociedade, como Igreja, e que é bom nós homenagearmos. E esta homenagem não se fica por aí? De alguma forma, este livro e aqueles que com Sousa Franco também enriquecem esta obra, toda ela se constitui também numa oportunidade de reflexão e de, digamos, de estímulo para a ação educativa hoje em dia, que deve ser plural, que deve respeitar diferentes projetos e que os encarregados de educação também sempre possam, e assim o queiram, escolher, não é, entre as diversas ofertas. É verdade, Henrique. Infelizmente, a liberdade de educação continua a ser uma utopia e já estivemos com ambientes mais favoráveis. Neste momento estamos a passar uma fase muito desfavorável. Curiosamente, Sousa Franco escreveu e falou sobre a liberdade de ensino, na altura chamava-se muito o ensino livre, antes do 25 de Abril. Foi uma voz crítica, ainda no regime de Salazar, depois no regime de Marcelo Caetano, depois no PREC foi uma voz muito crítica também, e acompanhado de outras pessoas como Mário Pinto, como outros que na Assembleia da República, Jorge Miranda, concretamente, na Assembleia da República procuraram defender a liberdade de educação e conseguiram ter um contributo extremamente importante para a construção de um quadro legislativo muito favorável no final da década de 70, que culminou precisamente com a publicação do Estatuto do Ensino Particular de 1990, que vigorou durante 33 anos e que proporcionou, pela primeira vez, os contratos de associação que faziam com que muita gente oriunda de famílias desfavorecidas pudessem usufruir do ensino privado. Infelizmente, nos últimos anos, o ambiente tem sido extremamente adverso, como nós sabemos, a maior parte dos contratos de associação deixaram de existir e estamos a viver momentos em que o ensino privado podemos dizer que é tolerado pelo Estado, como sucedeu há muitos anos atrás. Por isso mesmo, esta voz crítica é extremamente oportuna e que deve ser acompanhado também pela nossa voz crítica das escolas católicas, porque uma escola católica, para cumprir bem, cabalmente a sua missão, precisa ser aberta a todos, sobretudo aos mais débeis da sociedade. Se os pais não tiverem essa liberdade de educação, se os pais não puderem usufruir do direito que têm de matricular os seus filhos na escola que entenderem privada ou estatal, automaticamente não estamos a cumprir a nossa missão, porque só os ricos é que têm acesso às escolas privadas. E nós não queremos isso. Portanto, nós, como a APEC, nós, como escolas católicas, temos que continuar sempre a ser uma voz crítica, ativa, não deixar de maneira nenhuma morrer este assunto, não nos conformarmos e daí ser aqui mais uma oportunidade para nós dizermos aos políticos, aos governantes, que esta liberdade ainda não é efetiva no nosso país. Infelizmente, num país que, com o 25 de Abril, se procurou que
tivesse as mais amplas liberdades. Mas esta está difícil de ser concretizada. Vamos esperar. Este livro, esta obra também é uma iniciativa da Associação Portuguesa de Escolas Católicas, mas também da Fundação Secretariado Nacional de Educação Cristã. Trabalhamos muito em conjunto, a APEC com o SNEC, e tal como sucedeu há 10 anos também com outro livro que nós publicámos sobre a liberdade de educação, o SNEC está também aqui a editar esta obra. E lançamos o convite a todas as pessoas que nos ouvirem, todas as pessoas que são adeptas da liberdade, de estarem presentes na Universidade Católica amanhã, pelas 6h30 da tarde, no Auditório Cardeal Medeiros, e às tantas também são capazes de receber um livro que nós vamos oferecer. É uma ocasião, certamente, para recordar esta figura de Sousa Franco, a abrangência da sua obra, também do seu pensamento, e muito importante não deixar morrer estes testemunhos, não é? Não os arquivar na história como contributos do passado, porque são determinantes também para nos ajudar na contemporaneidade a construir a realidade que habitamos. Sem dúvida, e nós vamos continuar com estes desafios. Há 10 anos foi uma coletânea de textos que saíram anos antes, 2015 até 2019, sobre a liberdade de educação. Desta vez é a homenagem ao professor Sousa Franco. Daqui a 2 anos, se Deus quiser, cá estaremos também para juntamente com o SNEC, publicar mais um livro, porque temos imensas personalidades que, felizmente, algumas estão vivas, outras já não, mas que escreveram muito e que contribuíram muito para que tivéssemos alguma liberdade de educação, ou pelo menos que não deixássemos morrer este desafio. Muito bem, é de manter então esta determinação, este itinerário em busca desta liberdade de ensino que todos possam escolher. Jorge Cotovio, obrigado pela presença hoje aqui entre nós, e na Agência Eclésia, certamente, estaremos e continuaremos atentos amanhã ao lançamento desta obra. Obrigado. Muito obrigado, Henrique. Boa tarde. Nós ficamos por aqui. Desejo então que tenham uma muito boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.